Bom dia, meu querido aluno de Direito, e você que tem aí simpatia pelos assuntos do direito civil, do direito de família. Pois bem, hoje nós vamos falar a respeito dos esponsais. Mas Edson Mariano, professor, o que significa esponsais? Eu nunca ouvi falar isso na minha vida. Você nunca ouviu falar, mas logo mais você vai ver que você ouviu falar muito, porque nós temos outra tradução, outro sinônimo dessa palavra de origem latina. Esponsais, os esponsais. Vamos aí, doutor Edson, explica para mim o que é isso. Pois bem, os esponsais nada mais, nada menos que é o noivado. Olha aí, provavelmente você já passou por essa fase. Se você não passou, você irá passar. A expectativa é essa. De outro lado, nós estamos vendo aí uma evolução, do Instituto Familiar, uma evolução do conceito de família, das entidades familiares. Mas você já está percebendo que eu não sou mais um jovenzinho? Já está percebendo que eu devo ter mais ou menos, e fato é, 56 anos de idade. Então, eu vivi realmente algumas fases que hoje em dia, praticamente, muitas delas, não é regra, muitas delas já estão sendo transformadas, modificadas. Por exemplo, no meu tempo, eu pedia a mão da minha pretensa namorada em namoro. Eu me tremia todo. As famílias conservadoras. Eu, em particular, gosto dessa linha. Cada um adota a sua. Depois do período de namoro, o namoro sempre supervisionado pelos pais, pelos irmãos, por ambas as famílias. Esse namoro era um namoro que as famílias estavam sempre muito próximas. Isso realmente é muito interessante, é muito importante. Depois, meu querido simpatizante de direito, direito de família, direito que envolve aquilo que realmente nos norteia no dia a dia. Meu aluno, meu colega aí de faculdade de Direito. Depois tinha a fase do noivado, que é a fase dos esponsais. Quando você percebe que eu vos digo a fase de namoro, a fase dos esponsais, e depois a fase do matrimônio, do casamento, essas fases eu vejo que ela está em excelência. Por quê? Porque quando você se dispõe a falar com o pai da tua pretensa namorada, que você pretende tê-la como namorada, respeitando-a em todos os sentidos, já está demonstrando que aquele jovem e aquela jovem está realmente para aquela questão, naquela fase de namoro, preocupado em fazer da melhor maneira possível, com todos os princípios de respeito, com todos os princípios de ética, nada escuso dos pais. Isso é muito legal. Aí, o que acontece? Está acontecendo uma união gradativa de duas famílias, gradativamente até o casamento, dali até onde Deus permitir, quizás até a morte. Pois bem, depois, nessa fase, você há de convir comigo, que se o jovem, ele foi ousado, uma das determinações ou atitudes de suma importância e de constituição do seu caráter, é o primeiro emprego, é enfrentar uma entrevista, é pedir a mão da namorada, aos pais dela, sentar naquela sala, ver aquele homem gigante ali e pedir em namoro. Isso vai edificando, vai trabalhando e moldando, lapidando a sua personalidade, assim como a dela. Porque para ele ir pedir, ela também já deve ter dito a ele naquela ocasião: os meus pais precisam saber. É muito interessante. Talvez esse processo, na sua tenridade, se você tem 14 anos, 13 anos, 16 anos, apenas a título de conhecimento, mal imaginou que era assim antes, porque hoje estamos na geração do ficar. Aí, esse jovem então já está namorando com consentimento, já tem a observância dos pais de ambos os lados, os pais na sabedoria já começam a conversar entre si por telefone e outros métodos de comunicação, a se encontrarem no aniversário de um, no aniversário de outro, ou até mesmo dos namorados, a viajarem sobre a responsabilidade daqueles pais viajantes
com o consentimento dos outros pais, isso tudo já começa a trazer uma complexibilidade de responsabilidades mútua entre as famílias, porque são namorados, são jovens. Aí, com o decorrer do tempo, o que nós temos? O decorrer do tempo, a expectativa, se aquele namoro foi frutífero, se aquele namoro foi realmente genuíno, ele vai progredir. Então, a mesma iniciativa outrora impedir para o namoro, este namorado tomar-se-á uma nova iniciativa um pouco mais, se não também muito séria, de convocar a família da namorada junto com ela para pedir a mão da namorada em noivado. Olha, porque aí já está demonstrando a ambas as famílias o interesse de algo mais contundente, mais sério, já norteando, já apontando para o fim ali do casamento efetivo. Olha que legal essas fases. É claro que esse consentimento, ele realmente já está com os olhos naquele período de namoro. Como é que foi aquele período? Ele foi pacífico, ele foi bacana, ele foi legal, ele foi cheio de conflitos, de atritos, de problemas. De acordo com aquela fase de namorado, o sim dos pais em consentimento do namoro vai pesar. Se foi uma boa fase respeitosa, dentro dos princípios éticos, dentro do contexto, do que as famílias entendem, o sim é algo quase certo e consequente. Caso contrário, se sempre teve brigas e tumultos, às vezes a ideia e a pretensão e a iniciativa de convocar os pais da namorada para pedir a mão, essa proposta em noivado, talvez assim nem aconteça. Mas se o andar da carruagem está indo sempre nos bons princípios, a tendência é que este casal, na condição de namorados, entendam entre si e decidem-se a buscar então o consentimento para o noivado. Aí nós temos então a fase do namoro, a fase do noivado e a fase do casamento ad eterno, se assim for possível, o que nós desejamos. Nem sempre mas a expectativa é essa. Então, a fase dos esponsais já é uma fase que repercute maior responsabilidade. A palavra responsabilidade já começa a entrar dentro do psique daqueles namorados, daquele casal, que realmente as coisas começam a ficar o quê? Mais sérias, mais contundentes, mais determinadas. Já tem um foco que no início do namoro era apenas como se fosse um encontro de pessoas para estudarem, para participar de algum lazer, para viajarem com família e tudo mais. Agora, isso também vai acontecer, mas focado em atingir o matrimônio e atingir o casamento, ocasião que nesta fase de noivado, você vai perceber que começa ali a pesquisa de móveis para a casa, a pesquisa de geladeira, de fogão, de eletrodomésticos, a linha branca, a pesquisa, expectativa, como vão morar, aonde vão morar, a respeito do trabalho, a respeito de faculdades, o idealismo em relação à realização da profissão. Eu quero ser engenheiro, eu quero ser dentista, eu quero ser advogado, eu quero ser médico, eu quero ser secretária, eu quero ser professor, porque essas profissões, em regra, serão que a base de constituição psicológica, de constituição social, também de remuneração para o sustento daquele ideal, para a mantença daquele noivado, para aquele noivado se constituir, se estruturar na sua base, chegando ao casamento, do casamento com os filhos e assim viverem. Olha que interessante, os esponsais. Doutor Edson, agora já estou sabendo o que é esponsais. É a fase de noivado, mais diferente da fase de namoro e diferente da fase do casamento, dali para frente. É uma fase intermediária, interposição entre as partes. Os esponsais
Palavra difícil, doutor Edson, Vamos então buscar como noivado. Esponsais é uma palavra de derivação de origem etimológica latina, ok? Pois bem, só que essa fase intermediária, chamada noivado ou esponsais, ela não tem previsão legal que a regimenta. Ela não tem um direito objetivo, um direito posto, feito pelas casas legiverantes, preocupando-se com os atos e ações e omissões nessa fase de esponsais, nessa fase de noivado. Não tem previsão legal. Não havendo previsão legal, em regra, não há responsabilização daquela fase, daquele ato. Será que não? Em termo sim, em termo não. Pois bem, o noivado significa o quê? O noivado ou esponsais significa a promessa, é uma promessa recíproca entre o casal. Eles então estão desejando entrar nessa fase, objetivando, no final da mesma, entrarem realmente na fase de casamento. Então, significa noivado, fase anterior, antecedente ao casamento, significa uma promessa recíproca entre eles, entre os noivos, entre eles, entre os esponsais, objetivando o casamento. É recíproca de casamento, é uma convenção. É como se fosse, no mundo subjetivo, vocês verão logo mais que tem linhas que entendem que é um pré-contrato, outras que não. Mas é uma convenção antinupcial, antes do casamento, entre aquelas pessoas. Dar-se-á nessa fase entre eles um compromisso, porém, você vendo o significado, que significa esponsais, noivado, promessa recíproca de casamento, convenções antinupciais, compromissos entre as partes, isso tudo é muito importante, porém sem previsão legal. Mas pode haver, dependendo da ruptura, responsabilidade material, como também indenização por danos morais. O noivado, ele antecede as bodas, como aqui falamos. Ele é uma fase antecedente ao casamento. Então, dentro desse contexto dos esponsais, é uma fase, como aqui falamos, preparatória para o casamento. Uma fase que vai te dar solidez e certeza para o casamento. Por isso, é muito importante essas três fases que aqui eu coloquei, que odiernamente já estão pulando. As pessoas, às vezes, se encontram numa boate ou numa balada, não sei o termo que vocês usam atualmente, e já no outro dia estão tendo relação sexual e também gerando filhos. Isso pode trazer uma incerteza na solidez daquela união, que às vezes isso nem acontece. Mas não é a matéria a ser discutida no caso. Então, o noivado antecede as bodas, ou seja, o casamento. É um período preparatório para esse casamento. Então, o noivado é importante para que você tenha certeza, porque ali começa a pesar a responsabilidade. Não é só beijo e abraço e passeio. Não é só beijo, abraço, passeio, cinema e lanche, McDonald's e Habib's e girafas, não. Não é mais parquinho, não é mais Hop Harry, não é mais Play Center, se bem que não tem mais. Não é só lazer. Agora você começa a objetivar, a fazer planos e começar a adquirir a sua geladeirinha. E quando você vai comprar aquela geladeirinha, ambas as partes, na hipótese de estarem trabalhando, olha, eu pago o mês 1, você paga o mês 2, ou a gente se une, ou você compra a geladeira e eu compro o fogão, ou se não, em vez de comprar a geladeira e o fogão, o meu pai dá a geladeira, eu vou pedir para ele, sua mãe dá o fogão. Começa a mexer na questão econômica e patrimonial e envolver mais as famílias de ambos os lados. É um preparatório para o casamento. Não se exige nesta fase intermediária de esponsais, de noivado, não se exige que seja lavrada escritura pública de noivado. Você não vai encontrar isso. Nem tampouco um instrumento. O instrumento é um documento particular. Não tem. Presta atenção. Não tem esses documentos. Não é exigível, esses documentos. Você que noivou-se, é bem provável que você não tenha uma escritura.
né, feita com fé pública em cartório, trazendo responsabilidades, obrigações e deveres nessa fase esponsais, nessa fase de noivado, nessa fase de promessa recíproca de casamento. Não tem. Pois bem, se qualquer vínculo ou compromisso obrigatório, sem qualquer vínculo, perdão, essa fase ela não tem qualquer vínculo ou compromisso de obrigatoriedade um para com o outro, podendo ser rompido a qualquer tempo. Professor, é isso mesmo. Imagina só que você comprou todos os eletrodomésticos, eita, trava-língua, os móveis estão todos lá, todos guardados no apartamento, já fizeram um contrato de locação, não estão morando lá, mas estão empilhando todos os móveis, foram dados os convites, foram feitos contrato com o salão para as festividades, os emolumentos, as custas e cartório, envolvendo várias situações, o carro, o aluguel do carro que vai buscar a noiva, o aluguel dos trajes, né, de gala para aquele evento, as festas, o bolo, os convites, tantas coisas vão acontecendo nessa pré-fase do casamento, porém, ele não tem qualquer vínculo ou compromisso obrigatório de fazer com que aquele tenha que casar-se, mesmo que ele desista nessa fase. Ele pode desistir. E dependendo da forma de ruptura, esse que deu causa pode ser responsabilizado por danos extrapatrimoniais, por danos materiais, por danos até por indenização moral, pelo constrangimento que trouxe não só a noiva ou o noivo, aquele que deu causa, mas a toda a família e todo aquele grupo social que conhecia aqueles esponsais. Porém, na fase de noivado, na fase dos esponsais, sem qualquer vínculo, não tem vínculo ou compromisso obrigatório, podendo ser rompido a qualquer tempo, não caracteriza ato ilícito o rompimento do noivado. Como o professor Edson, não caracteriza ato ilícito o rompimento do noivado. Olha só, por isso é uma grande responsabilidade. Quando você vai pedir a mão da sua namorada em noivado, você tem que ter seriedade. É claro que você não está obrigado, nem ela, a isso, se lá para frente, por algum motivo, isso se romper. Mas é algo sério. Então, é importante a fase do namoro, é importante para o seu amadurecimento, como é importante os pais, as famílias estarem ali, de olho, orientando, aconselhando e também as próprias famílias sendo testemunhas, se possível assim for, a importância desde o namoro, da fase esponsais e ali para frente no casamento. Entendeu? Pois bem, essa ruptura pode acontecer de forma bilateral, os dois podem decidir ali entre si ou unilateralmente. Isso pode acontecer. Como não acontecendo, a próxima fase é entrar, propriamente dito, no casamento, no registro matrimonial. Pois bem, existe então essa questão de exceção, a quebra determinada pela culpa de um dos noivos. Então houve a quebra dessa promessa recíproca, houve a quebra de manter-se o noivado, houve a quebra de não ter mais a intenção de casar-se, a convenção verbal feita entre as partes, ela foi então quebrada, o compromisso não está indo mais avante. Então o que acontece? Dependendo da culpa, dependendo do dolo, dependendo da situação, dependendo do envolvimento pecuniário, dos gastos que tiveram, dos constrangimentos, da vergonha da outra parte, da humilhação, pode produzir efeitos jurídicos, até mesmo no que tange a indenização por danos morais. Produzirá o dever jurídico de indenizar pelos danos patrimoniais, até, como também falamos, morais, causados pelo outro, que tem que haver então uma quebra, um dolo, né? Uma intenção que de repente isso possa trazer prejuízos, lesão à outra parte. Mas como provar tudo isso em juízo? Se na verdade falamos que não tem previsão legal,
a regimentação, o direcionamento dentro do direito de família não tem. Mas, a partir do momento que alguém causou dano ao outrem, ele obriga-se a ressarcir esses danos. Ele se responsabiliza pelo prejuízo causado ao outrem. Nesse caso, a noiva que deu causa ou o noivo que deu causa. Entenderam? Tá certo? Agora, como provar isso para buscar realmente os seus direitos extrapatrimoniais? Direitos materiais, como direitos morais, através dos documentos, das provas, porque o mundo do juiz são as provas. A prova da existência desta fase nos nossos dias: Facebook, fotos, prints de Facebook, prints de WhatsApp, mensagens criptografadas de WhatsApp, provas da existência, testemunhas, os documentos de reserva da igreja, a inquirição das testemunhas, documentos do processo de habilitação para o casamento matrimonial, documentos de reservas de salão, locação do automóvel, locação de vestuário, compras e notas fiscais voltadas para a constituição, para a mantença de um lar, são provas. E com tudo isso você pode buscar a satisfação do seu direito por aquilo que aquela pessoa não era obrigada a casar-se, mas por aquilo que ela causou de prejuízo e dano, porque ela quebrou aquele pacto antes do casamento contigo. É muito importante você documentar tudo isso. Você não tem, na verdade, que ter no seu coração a expectativa que poderá ter a possibilidade de você cancelar, acabar com a fase esponsais, não levar mais avante. Você não pode pensar assim, porque senão você já está chamando para si uma desconstituição da fase noivado. Mas, para tudo na vida, para tudo é importante você guardar todos os documentos em tudo aquilo que você faz nos atos da vida civil. Ok? A natureza jurídica. De onde que ela nasce, natureza jurídica? Existem correntes. Tem uma corrente que trata que é uma natureza jurídica contratual dos esponsais. Nessa fase intermediária, namoro, noivado, esponsais e casamento, existe o quê? Um vínculo, uma obrigatoriedade entre as partes, uma força vinculante entre as partes. Outra natureza, ela se opõe a isso. Ela diz o seguinte, que é uma mera relação de fato, sem consequências para o seu rompimento. Não tem consequências. Então, a primeira diz que é um pré-contrato, a segunda diz que não é. A primeira diz que tem um vínculo, a segunda diz que não. A primeira diz que é obrigação, a segunda corrente diz que não. A natureza de mera relação de fato, sem consequências para o seu rompimento, podendo, aí ela abre só uma exceçãozinha, a segunda corrente que diz que não é vínculo nem obrigação, podendo haver reparação de danos por aquilo que realmente foi causado por aquela quebra, por aquele que deu ensejo à quebra. E existe a terceira corrente que mescla as duas primeiras. Então, o que acontece? Precisamos entender que o noivado não é uma brincadeira. Se você realmente acha que não está preparado para o mesmo, então não abrace essa causa. Desista do namoro ou fique ad eterno namorando, se a tua parceira ou seu parceiro namorado assim quiser, que eu não aconselho para a constituição sua como homem personalidade, como mulher no mesmo sentido, ou você realmente procure saber as responsabilidades nessa fase dos esponsais, nessa fase do noivado. Olha só, até na ruptura, até a devolução dos presentes, isso pode tornar-se obrigatória. Porque aqueles presentes foram comprados objetivando, então, abençoar a família, aqueles noivos, para os ajudarem no alicerce para firmar o seu casamento. Não acontecendo, aqueles que presentearam passaram a também ser prejudicados, porque tinham ali uma pretensão em amor e de repente caiu por terra, mas teve um custo. Uma televisão, se bobear boa, está R$ 2.500. Uma geladeira boa, R$ 3.000. E de repente você abençoa, eles deixam, mas ficam com os bens e você fica com a dívida na Casa Bahia. Isso não é certo. Então, o pano de fundo, nesse sentido,
de esponsais aqui. É uma fase muito importante e de grande responsabilidade. Ela não tem uma previsão legal, né? Eu entendo que não existe uma questão vinculatória, obrigacional. Você tem que casar sim. Se ele não quiser, não casa. Se ela não quiser, não casa. Mas dependendo da ruptura e a forma que aconteceu, aquele que deu causa poderá responder por danos extrapatrimoniais, danos materiais e até mesmo indenização por danos morais. Caso você queira, você então inscreva-se nesse canal, dá aquele joinha, dá aquele likezinho para receber novas notificações nesse mundo maravilhoso do direito de família dentro do direito civil. Direito de família, um ramo do direito civil. Que Deus vos abençoe.